Qual que é a nossa série? Foco. Mas que força que é essa aí? Vamos falar. Foco. Essa força aí parecendo uns desmaiados, uns derrotados. Vamos lá de novo. Qual que é a série? Melhorou. Foco, força e fé. Amém? Foco, força e fé. Hoje nós vamos estar falando sobre a fé que agradou a Deus. A nossa fé precisa de agradar a Deus. Fala com o seu irmão, a sua fé precisa de agradar a Deus. Então, o tema de hoje, nessa série, Foco, Força e Fé, o tema é a fé que agradou a Deus. E o nosso texto base é Hebreus 11:5. Hebreus 11:5. Hoje, nós nos reunimos aqui para adorar ao Senhor, louvar, bendizer ao nome do Senhor e também explorar um pouco da vida de um homem cuja sua fé foi agradável a Deus de uma maneira única. A fé do homem que nós vamos explorar aqui nessa noite, nessa palavra, foi um tipo de fé que agradou a Deus de uma maneira única. Nós vamos ver sobre a história de Enoque. E a história de Enoque, ela é mencionada aqui em Hebreus capítulo 11, o versículo 5, que é o nosso texto base. E este texto aqui nos inspira a compreender o que significa ter uma fé que agrada a Deus. Este texto aqui explica tudo o que nós precisamos para saber ou para entender o que é uma fé que agrada a Deus. Antes de lermos o texto, eu queria orar com você. Feche aí os seus olhos, vamos estar orando ao Senhor. Pai Santo, Pai amado, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós estamos aqui nessa série de mensagem, Foco, Força, Fé. Ó Deus, nessa noite nós vamos explorar um pouco sobre a fé que agradou ao Senhor. Vamos falar um pouco sobre a fé de Enoque, ó Pai. Ó Pai, que o Senhor venha abrir, ó Pai, o nosso entendimento para recebermos do Senhor nessa noite. Ó Deus, prepare os nossos corações como uma terra boa, terra fértil, ó Deus, para receber Tua palavra nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Hebreus, capítulo 11, versículo 5, diz assim, ó: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Olha só que coisa fantástica que nós vemos aqui. O texto já diz aqui, pela fé, Enoque foi levado ao céu. Pela fé, Enoque não viu a morte. Pela fé, ele foi levado ao céu para não ver a morte. Queridos, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos que a Bíblia diz que o salário do pecado é a... Mas pela fé, Enoque foi levado para não ver a morte. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa magnífica que nós encontramos aqui. Pela fé, ele foi transladado ao céu para não ver o salário do pecado. Para não ver a morte. E o texto diz que ele foi achado por Deus. Deus está olhando para a gente. Deus está olhando, Deus está procurando, Deus quer encontrar homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Por isso Deus está olhando, Ele está procurando. Nesta ocasião aqui, Deus olhou e encontrou Enoque e levou ele para o céu para ele não ver a morte. E diz mais ainda, diz que o testemunho dele
é que alcançou a graça de Deus. Deus agradou dele pelo testemunho dele. Enoque andou com Deus de tal maneira que Deus o levou diretamente ao céu, sem que ele experimentasse a morte. A gente viaja aí, né? Verdade. A gente viaja. Porque todo mundo quer ir para o céu, não quer? Sim. Mas ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Mas todo mundo quer ir para o céu. Ninguém quer morrer. Tem gente que fala assim, se eu morrer é lucro. Mas na hora que a fé é testada, como que a fé é testada? Você vai fazer um exame de rotina e dá uma alteração no exame, já fala, não, o negócio aqui tá... Por quê? Você não quer morrer. Não é verdade? Você não quer morrer. Nós vemos aqui que esse homem, ele andou com Deus de tal maneira que ele não viu a morte. O que me chamou a atenção aqui, quando eu comecei a estudar, ver esse texto, é o que nós podemos aprender com a fé de Enoque. O que eu e você, o que nós podemos aprender com a fé de Enoque, com a fé de um homem que agradou a Deus pela sua fé e foi levado ao céu para não ver a morte. O que nós podemos aprender com isso? Vamos ver a caminhada de Enoque com Deus. Como foi a caminhada de Enoque com Deus? Enoque, ele é lembrado por sua comunhão próxima e constante com Deus. Enoque, ele não apenas cria em Deus. Quem crê em Deus? Amém? Enoque não apenas cria em Deus. Enoque caminhava com Deus. Crer em Deus é fácil. Crer em Deus, o diabo crê. O diabo crê em Deus. Crer em Deus é fácil. Enoque cria em Deus, mas Enoque caminhava com Deus. Só que não é um dia e no outro não. Enoque caminhava com Deus na sua vida diária. Isso quer dizer, todos os dias, Enoque caminhava com Deus. Todos os dias, na sua vida diária. Do levantar ao deitar, Enoque caminhava com Deus. Lá em Gênesis 5:24, lá nos diz assim, Enoque andou com Deus e já não existia. Enoque andou com Deus e já não existia, porquanto Deus o tomou para si. Então Enoque andou com Deus todos os dias. A fé de Enoque era uma fé viva. Era uma fé viva, não era uma fé apenas de falas. Era uma fé viva, era uma fé prática. Enoque praticava a sua fé. A fé de Enoque era uma fé profunda. Muitos de nós falam que tem fé, mas quando vem a adversidade, quando vem a dificuldade, quando a fé é colocada em xeque, a pessoa amarela, ela dá uns 2 passos para trás, ela não acredita, ela fala, será? Por quê? O que está acontecendo? A fé de Enoque era uma fé viva. A fé de Enoque era uma fé prática, ele praticava. O que ele falava, ele vivia, ele praticava. Era uma fé muito profunda. Enoque nos ensina que a fé não é apenas uma crença intelectual. A fé não é apenas uma crença intelectual. Nós aprendemos isso com a vida de Enoque. Nós aprendemos que ela é muito mais além do que isso. A fé é
um relacionamento íntimo com o Criador. Aprendemos com Enoque que fé é um relacionamento íntimo com Deus. Ei, você tem fé? Você precisa se relacionar intimamente com o Criador. Você precisa ter um relacionamento íntimo com Deus. Um relacionamento profundo, vivo, prático com Deus. Essa é uma das muitas coisas que aprendemos com a vida de Enoque. Mas talvez você ainda está perguntando assim, pastor, mas como foi, como que a fé de Enoque agradou a Deus? A carta aos Hebreus, ela enfatiza, no seu capítulo 11, versículo 6, ela enfatiza muito bem, ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está entendendo? Enoque agradou a Deus, porque a fé de Enoque era uma fé viva. Enoque agradou a Deus, porque a sua fé era viva. E além de uma fé viva, a fé de Enoque era uma fé autêntica. Era uma fé autêntica. Ele confiou em Deus e buscou viver uma vida reta diante de Deus. Você confia em Deus? Como que você está vivendo diante de Deus? Tudo o que acontece na sua vida, você dá glória a Deus? Tudo o que acontece na sua vida, você agradece a Deus? Pastor, mas eu estou desempregado, perdi o emprego, estou doente. A Bíblia diz que em tudo, dai graças a Deus. É fé. Pastor, mas está tudo ruim. A fé que traz as coisas boas. A fé que faz melhorar. É crer. Enoque, ele não apenas acreditava, ele praticava, tanto que ele andou com Deus. Ele confiou em Deus e buscou viver uma vida reta diante de Deus. Oportunidade para a gente fazer coisa errada aparece toda hora. Sim ou não? Toda hora. Você acha que não aparecia também na vida de Enoque, não? Mas ele escolheu o quê? Viver uma vida reta diante de Deus. A fé de Enoque era baseada em convicção que Deus era Senhor absoluto da sua vida. A fé de Enoque, ela não era baseada em meras palavras. Mas sim em uma vida que refletia a vontade de Deus. Deus tem vontade para a sua vida. Deus tem vontade para a sua vida. Sabia disso? Ele tem vontade. Mas você também tem vontade, não tem? Tem ou não tem? Tem. Eu tenho. Só que a minha vontade, a sua vontade, ela pode ser boa. Ela pode ser até perfeita. Não, ela pode ser até agradável, né? Mas perfeita é só de Deus. Só a de Deus é perfeita. A nossa pode ser boa, agradável, mas perfeita é só de Deus. Foi isso aqui que Enoque entendeu. É isso que nós precisamos entender, que a vontade de Deus para as nossas vidas é a única que é perfeita. E é essa fé que agrada a Deus. Sua fé está agradando a Deus? Sua fé está agradando a Deus?
É para você responder para você, uma interrogação para a alma, para a nossa alma. Meu querido, minha querida, agradar a Deus envolve a busca constante da sua vontade. Agradar a Deus envolve buscar todos os dias a vontade dEle. Agradar a Deus envolve buscar obediência a Ele. Em quê? Em todos os aspectos da nossa vida. Em todos os aspectos da nossa vida. Isso quer dizer em todas as áreas da nossa vida. Agradar a Deus envolve obedecer Ele em tudo na nossa vida. Agradar a Ele envolve buscar a vontade dEle em tudo nas nossas vidas. Vamos buscar uma fé que agrada a Deus? Vamos. Vamos. Quem quer isso? Quem quer? Você quer? Uma fé que agrada a Deus? Quer, Cida? Quer buscar uma fé que agrada a Deus? Buscando uma fé que agrada a Deus. Meus queridos, a história de Enoque, ela nos desafia a buscar essa fé. A história de Enoque é um desafio para a minha vida, é um desafio para a sua vida. A história de Enoque é, sem dúvida alguma, um grande desafio para as nossas vidas no dia de hoje. Nos dias de hoje. Nos últimos dias de 2023, a fé de Enoque nos desafia a buscar uma fé genuína que agrade a Deus. Que Deus venha olhar para a gente e falar assim, ó, eu tenho prazer neste meu filho, eu tenho prazer nesta minha filha. A história de Enoque, ela nos desafia a isso. Isso envolve o quê? Uma busca constante de Deus. E uma busca constante de Deus não é só nos dias de culto, não, irmão. Não é só na hora do culto, não. É em casa, é no trânsito, é na rua, é na escola, é no trabalho. É buscar Deus, buscar Deus, buscar Deus. É buscar uma comunhão íntima com Ele. É buscar uma obediência ativa à vontade de Deus. Primeira coisa que eu vou fazer uma pergunta. Primeira pergunta que eu faço para você nessa noite. Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Em primeiro plano, qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe? Você sabe? Sabe qual que é Deus tem vontade, Ele tem uma lista. Só que está em primeiro lugar. Tem uma coisa que está em primeiro lugar. Não é dinheiro, não é carro, não é bens. É salvar a sua alma. É salvar a sua alma. É a vontade dEle. Por isso que isso envolve uma busca constante. Busca de quê? De obediência a Deus. Por isso que a Bíblia diz que quem não abrir o seu coração para Ele entrar, Ele quer entrar. Ele quer entrar. Mas se você não abrir o seu coração, Ele não vai entrar. Ele não vai entrar. Como cantou aqui nessa noite, Ele está à porta. Deixa Ele entrar. Deixa Ele entrar, Ele está à porta. E esse
cântico que entoamos aqui nessa noite, você pode levar ele até para o sentido escatológico. A porta pode ser o tempo. O tempo está findando. Jesus está voltando. Estamos a poucos dias de findar um ano. Há não muito tempo, quando eu era criança, não tem muito tempo não, um ano demorava a passar. Demorava a passar. Agora, parece que o Natal foi ontem. Você vai no shopping, no centro, já está tudo cheio de luzes de Natal já. Tudo cheio de luzes de Natal. Parece que foi ontem. Daqui a pouco nem vão desmontar mais, já vai deixar, porque vai passar tão... Por quê? Mas por que isso, pastor? A Bíblia diz que no final dos tempos os dias seriam abreviados. O que é abreviar? Reduzir. A gente não pensa, a gente continua os 12, mas esses 12 pode passar em 6 no tempo de Deus. A gente que não conta, mas não é rápido. Você não levanta de manhã, planeja o dia rapidinho, não passa a hora. Tem hora que você senta, né, fala assim, vou dar uma descansadinha aqui. Você não vacilar, passou 3 horas. Você não fez nada, não é verdade? Porque o tempo voa. Por que ele está voando? Deus está abreviando o tempo, sabe por quê? Ele tem pressa em Jesus Cristo voltar para buscar a mim e a você. Então, em primeiro plano, o que é que ele tem? A sua salvação, a sua alma. A fé que agrada a Deus é essa. É entregar a nossa alma para Ele. É falar com Ele assim, Senhor, faz o que o Senhor quer. Foi isso que Enoque fez. Faz o que o Senhor quer. Sem medo. Fica com medo não, irmão. Fica com medo não. Você tem ideia? Enoque não teve medo e não viu a morte. Agora você fica com medo, possivelmente você vai ver 2 mortes. A física e a espiritual. Vai ter morte eterna. Vamos buscar comunhão com Deus. Vamos parar de ficar enganando a gente mesmo. Falar que está tudo bem. Está tudo bem. Irmão, está bem não. Precisamos ter uma fé autêntica que agrade mesmo a Deus. Devemos examinar as nossas próprias vidas e nos perguntar: a nossa fé é uma fé que agrada a Deus? Ou é apenas uma fé superficial? Que nessa noite nós venhamos sair daqui com isso, com essa pergunta, ou até já com a resposta pronta. A nossa fé é uma fé que agrada a Deus, ou é apenas uma fé superficial? Nós chegamos, está lá, o mar de bênçãos que Deus preparou. Nós chegamos só na beirada e ficamos olhando? Ou a gente entra e vai nadar de braçada? Como que é a nossa fé? Como que está a nossa fé? Nós estamos nadando nas bênçãos de Deus? Apesar da adversidade? Apesar das tribulações? Porque Deus prometeu vitória diária. Deus prometeu bênção diária. Isso é ter fé. É caminhar vencendo todos os dias. Então, fica aqui um convite nesta noite para você, para mim, para todos nós, examinarmos as nossas próprias vidas e ver se a nossa fé é uma fé que verdadeiramente está agradando a Deus, ou se é simplesmente uma fé superficial. Lá em Tiago 2:20, tem para mim e para você ali uma advertência. Tiago nos adverte aqui na sua carta, no capítulo 2, versículo 20, ele diz: mas queres tu saber, ó homem vão, que a fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. Falando, você quer saber de uma coisa? Fé sem obras é morta.
nossa fé, ela deve ser demonstrada pelas nossas ações. Não adianta você falar que acredita, que tem fé, quando vem uma adversidade, uma dificuldade, já começa a reclamar. Que fé é essa? A Bíblia narra a história de uma mulher que o filho dela estava, quem conhece o texto? Morto. O filho da mulher estava morto. E ela caminhando. Encontrou gente no caminho. E aí, como é que está lá? Ela, vai tudo bem. Caminha mais um pouco, encontra com ela, como que estão as coisas? Está tudo bem. Está tudo bem. Por quê? Ela guardou, ela tinha fé. Ela tinha fé. Que o que ia acontecer estava com Deus e não com os outros. Mas quando ela chega lá no homem de Deus, o que que acontece? Cadê o filho morto? Fala, cadê o filho morto? O que que aconteceu com ele? Oi? Ressuscitou. Ressuscitou. Isso é fé. Agora as pessoas começam a reclamar, a chorar. Ainda vai para Deus, Deus. Por que, Deus? Por quê? Por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Porque ele vai te livrar no meio das tribulações. Ele vai te livrar no meio das tentações. Ele vai livrar. É necessário exercer a fé no meio da tribulação, no meio da adversidade. Nossa fé, ela é fortalecida, ela é exercida e a vitória chega no nome poderoso de Jesus. Fé, ela deve ser demonstrada com ações e dizendo que Deus está acima de todas as coisas. Deus está acima de um diagnóstico médico. Deus está acima de qualquer coisa aqui nesta terra. Deus, ele é soberano. Não existe força maior, nem na terra, nem no céu, nem em todo o universo, maior do que o poder de Deus. Então a nossa fé deve ser exercida na confiança que ele pode todas as coisas. Isso é fé. Queridos, a fé que agrada a Deus, ela nos aproxima mais dele. Ela nos deixa mais perto de Deus. Mas ela nos deixa mais perto de Deus de uma maneira especial. De uma maneira especial. Olha só, Enoque, ele nos lembra que nossa fé não deve ser uma fé meramente teórica, mas deve ser uma fé viva, uma fé prática, uma fé transformadora. É a hora que vem uma adversidade e as pessoas te indagam e você fala: Deus está no controle de todas as coisas. Sabe aquele irmão que indagou? Talvez estava passando por uma dificuldade lá na hora. Ele tem um puxão de orelha de Jeová. E fala com ele: está vendo? Está vendo? Eu sustento. Mas às vezes a gente quer só reclamar. Talvez Deus permite acontecer algo na nossa vida para a gente poder ser canal de fortalecimento da fé do outro. Se a gente quer reclamar, a gente quer chorar. Às vezes Deus permite até a gente ser acometido com uma doença para depois ele vir com a cura para poder fortificar a fé dos demais. Só que a gente não entende, a gente começa a reclamar. É acreditar em Deus. Acreditar. Ah, pastor, mas e se morrer? Morrer, morreu.
Foi para o céu. E Deus está alegre com isso. Deus está feliz com isso. A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo. Mas enquanto o justo estiver na terra, Deus vai usá-lo para fazer a obra, para salvar pessoas. É isso. Simples. Que eu e você, nós possamos seguir o exemplo de Enoque, buscando uma caminhada mais próxima com Deus, confiando nele. Mas é confiar nele em tudo, em todos os aspectos. Confiar em tudo na nossa vida. Tem gente que desespera quando perde o emprego. Aí desespera. A Bíblia diz, querido, um homem já velho, no finalzinho da vida, ele diz assim: eu nunca vi um justo mendigar o pão. Nunca vi um justo mendigar o pão. Por quê? Porque Deus cuida de tudo. Deus cuida de tudo. Deus cuida de tudo, querido. De tudo. Eu já contei uma ilustração aqui sobre como que Deus cuida dos pássaros. Você pode começar a observar da agora para frente, os melhores frutos ficam na parte mais alta das árvores, onde a gente nem consegue pegar. Mas o pássaro vai lá e come. Porque é o cuidado de Deus para com os pássaros. Ele cuida dos pássaros. E Ele não vai cuidar de você, que é a imagem e semelhança dEle? Ei, caminhe com Ele, tenha fé em todos os aspectos da sua vida, busque agradar a Deus em tudo que você faz, uma fé prática, uma fé autêntica é essa, é agradar a Deus em tudo que nós fazemos, porque a Bíblia diz que tudo que nós fazemos tem que ser para o louvor e glória dele. Aí vai a outra pergunta dessa noite: tudo que você está fazendo tem agradado a Deus? Tudo que você está fazendo é para o louvor e glória dele? Tudo que nós fazemos tem que ser para o louvor e glória dele. Essa é uma fé que agrada a Deus. Essa é uma fé que nós precisamos ter. Isso é caminhar com Deus. Isso é andar com Deus. Foi dessa maneira que Enoque andou. Foi dessa maneira que Enoque viveu. Essa foi a fé de Enoque. E essa fé é a fé que agrada a Deus. Essa fé é a fé que toca o coração de Deus. Você quer essa fé? Você quer? Que a nossa fé seja verdadeira. Que eu e você, que nós possamos, como Enoque, agradar a Deus de tal maneira que Ele se alegre da nossa comunhão. Que Ele olhe e chame os anjos e fala assim: ó, olha lá, aquele lá, aquela lá, ó. Me agrada, eu tenho prazer, Aí, se o inimigo chegar lá e falar assim: eu posso, eu vou falar assim: não, aquele lá me agrada, aquele lá enche meu coração de gozo, de alegria. Então passa longe, porque a mansão dele já está ali, ó, já está aqui. Só estou esperando concluir os dias. Essa é a fé que agrada a Deus. É assim que nós devemos viver. Que a nossa fé seja assim verdadeira. Você quer buscar essa fé? Contar um segredo para você.
Segredo. Segredo, tá? Sabe o dia que você nasceu? Sabe? Todo mundo sabe o dia que nasceu, não sabe? E o ano? Alguns a hora, outros não sabem a hora, não. Né? Mas você sabe, não sabe? Pensa aí, deixa vir na sua memória aí a data do seu nascimento. Deixa aí vir o dia, mês e ano. Esse dia que você pensou aí, ó. Neste dia, Deus plantou uma semente no seu coração. E essa semente, sabe como que ela chama? Fé. Agora você precisa de fazer ela crescer. Crescer. E aqui com a vida de Enoque nós temos a receita de fazer essa fé crescer. E qual que é? Andar com Deus. Andar com Deus. Nós precisamos ter essa fé verdadeira. Uma fé que agrade a Deus como a fé de Enoque. Você quer? Você quer? Quer essa fé? Quer mesmo? Então que a graça e a paz do Senhor nosso Deus venha nos envolver e nos capacitar a viver uma fé que agrade a Ele. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Você quer essa fé? Você quer? Quer? Então se coloque de pé. Você quer essa fé? Se coloque de pé. Uma fé que agrade a Deus. Quer? Quer mesmo? Pastores, aqui na frente. Uma fé que agrade a Deus. Você quer? Então saia do seu lugar e venha aqui à frente. Venha até o altar do Senhor. Vem. Vem. É só você que quer essa fé. Porque Deus está derramando graça. Porque a fé, além de ser uma semente que Deus plantou, fé também ela é um fruto. E fé também é um dom. E o Espírito Santo de Deus se faz presente nessa noite. E Ele pode derramar sobre você o dom da fé. O dom da fé.